Está no ar mais um programa Missão Educar. Vamos lembrar aqui um detalhe. Ontem foi o Dia do Professor, o qual nós queremos render sinceras homenagens em relação a esses trabalhadores da arte de ensinar, que é tão fundamental para o nosso país, para o desenvolvimento da nossa cultura, desenvolvimento da educação, desenvolvimento em todos os sentidos. Afinal de contas, quem é que nunca passou por uma escola, por um professor? Não existe, né? Então, gente, hoje o assunto que nós vamos tratar aqui vai ser a questão do Enem. E o Enem, esse ano, teve 7,6 milhões de inscritos. Portanto, não bateu o recorde do ano anterior, mas é um número expressivo de jovens participando, né? Mas, na verdade, uma equipe do governo foi montada para atender a todos os requisitos desse exame. No entanto, a grande preocupação não está só em fazer o exame, mas a grande preocupação está em como esses jovens estarão preparados para enfrentar o exame. Porque um descuido aí na questão do estresse, da preocupação, da ansiedade, pode colocar tudo a perder. E é nesse assunto que nós vamos trabalhar hoje, o Enem. Nós vamos discutir aqui com dois especialistas e duas mães que também são professoras, porque mãe também é professora, por que não, né? E também é mãe, né? E exerce vários papéis ao mesmo tempo. E nós vamos debater essa questão. Está aqui com a gente a Berenice Ferrante Lentini, que é psicóloga e orientadora educacional do ensino médio do Colégio Arbos, de São Bernardo do Campo. O Daniel D'Amato, coordenador de ensino médio também do Colégio da Arbos, de São Bernardo do Campo. E também a professora e mãe Letícia e a Clarice, que também é professora, mas que é mãe. E nesse assunto, nós vamos começar aqui, passar para vocês o primeiro questionamento para vocês discutirem. A pergunta feita, que normalmente são várias perguntas, nós vamos estabelecer uma apenas para começar, que seria o seguinte: como a escola prepara os seus alunos psicologicamente para enfrentar essa questão? Porque amanhã, aliás, o dia 6 e o dia 12 de novembro serão dias cruciais para esses jovens. Aí entra a discussão. A escola, claro, já que as mães estão aqui, elas podem participar também. Está com vocês a palavra. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder participar de um programa tão importante, um tema que é o momento agora. E tentar clarear para quem está assistindo, para esses jovens, o que está acontecendo, o que acontece. Bem, a pergunta do Dirceu, o que a escola faz? Na minha opinião, essa ansiedade que a gente tanto se preocupa no vestibular, a gente já começa a trabalhar lá na educação infantil. Não é só agora aqui no ensino médio. Eu acredito que quando a criança nasce, a gente já começa a trabalhar a motivação, a ansiedade. Então, a escola tem assim, vem sempre reforçando tudo que o aluno traz, tudo que o aluno faz. Então, nós temos assim, vamos falar no ensino médio, que é o meu ciclo, né? Uhum. A gente assim trabalha, os alunos, eu faço orientação vocacional com os alunos, então, através dessa orientação, que são testes psicológicos, testes para personalidade, que é onde eles vão se conhecer, aonde eles vão ter, assim, saber a visão de mundo deles e como eu me relaciono com esse mundo. Através desse teste, a gente já vai identificando algumas dificuldades que o aluno tem em lidar com desafios, em lidar com o inesperado. Então, aí nós já vamos fazendo um trabalho diretamente com esse aluno. Além desses testes de personalidade, vem os testes de aptidão, de habilidades profissionais. Então, acho que já isso daí já vai melhorar muito. Porque a ansiedade também, o que eu vou fazer? Qual vai ser essa carreira? O que eu vou buscar? A vida inteira eu tive minha mãe pegando na minha mão, meu pai me levando. Agora sou eu sozinha. Então, o que eu posso fazer? Então, acho que já melhora muito
melhor, acho não, tenho certeza, que quando eles descobrem, a carreira já está dentro deles, a gente só vai dar o nome a essa carreira. Quando eles descobrem isso, começam a focar. E aí eu vejo que a ansiedade já dá uma boa minimizada. O Daniel trabalha comigo e a gente trabalha juntos nesse processo. Daniel? A Berê colocou muito bem. Eu acredito que o aluno, desde o primeiro momento que ele está na escola, ele já tem ali uma graduação que ele vai seguindo, uma hierarquia de estudos que vai preparando esse aluno para situações maiores. E cada situação dessa cria, sem dúvida nenhuma, um aspecto psicológico, emocional, de tensão. Por exemplo, o aluno que ele sai do 5º para ir para o 6º ano, já é uma mudança tremenda em termos de agenda, de número de professores. Quando ele sai do 9º ano, do Fundamental 2, e vai para o ensino médio, por mais que o 9º ano tenha matérias semelhantes e busque preparar esse aluno, ele já sabe que ele tem apenas 3 anos, ele sabe que ele tem uma revisão pela frente, sabe que já começa a pensar na profissão. Então, tudo isso gera uma grande ansiedade nos alunos. O colégio, ele procura preparar esses alunos de uma forma que essa ansiedade diminua. Então, por exemplo, no 3º médio, eles têm uma plataforma que eles utilizam, conseguem observar o resultado deles e refazer estudos sobre aquilo que eles não estão indo muito bem. E isso acaba facilitando, porque o aluno acaba vendo onde eu estou, onde eu vou chegar. O que o aluno precisa trabalhar, e a gente precisa ajudar a trabalhar isso também, é que quando ele está longe de chegar no ponto que ele quer, ou quando ele vai mal em algum simulado, isso sirva de motivação para ele refazer o plano de estudo. Mas muitas vezes eles acabam ficando chateados, eles abaixam um pouquinho a guarda. Esse trabalho de auxílio emocional ao aluno, ele é muito da família, da escola, saber que cada um lida de um jeito com a situação. E eu diria que o fator emocional é quase metade do Enem. Eles têm um preparo. Uma coisa, já que você falou aí, a Denise comentou isso e você também acabou reforçando. Na verdade, o Enem não tem que ser uma preocupação desse ano, desse semestre. Começa no 1º ano do ensino médio, é isso? Vocês gradativamente vão conduzindo esse processo, então, de tal forma que não geraria ansiedade? Ou gera ansiedade? Então, Dirceu, acaba sempre gerando. Se eu falar que não gera, eu estou mentindo. Aliás, é até natural uma certa ansiedade, né? Até Sim, nós, não tem nada de... o ser humano é ansioso. E o mundo que nós vivemos hoje, nós temos muitas pessoas, muitos problemas de ansiedade. Mas a gente tenta minimizar. Uma coisa que a gente faz no colégio, que eu acho que é muito interessante, os nossos simulados são aos sábados e domingos no período da tarde. Por quê? Porque as provas, o Enem, a FUVEST, os vestibulares, acontecem aos sábados e domingos no período da tarde. Então, nós fazemos... É um simulado, mas é um treinamento. Vamos falar assim. Na verdade, é um treinamento, é uma né? vivência. Então, o aluno tem que chegar 1 hora antes, tem que ter o documento. Se ele chegar atrasado, ele não vai fazer a prova. Ele já acorda de manhã, começa de manhã, acorda, se prepara, toma um bom café da manhã, almoça, a gente orienta o que ele deve comer, porque isso tudo é muito importante. Sim. Se ele comer uma coisa muito pesada, ele vai se sentir mal. Se ele comer alguma coisa no dia anterior, ou beber muito café, comer coisas, chocolate, isso dá muita ansiedade. Então, ele já se prepara, ele já deixa tudo organizado para o dia seguinte, almoça, vai para o colégio, leva o lápis, a caneta, do jeitinho que é exigido no Enem. Sim. O lanchinho dele, ele leva a barra de cereal, ele leva maçã, tudo isso. Então, foi uma forma que nós pensamos desse aluno chegar lá no dia da prova do Enem, ele estar se sentindo que ele está lá na escola fazendo mais uma prova. Uhum. Então, a gente percebeu que, no início, eles ficavam muito ansiosos, né, Daniel? E que, com o passar do tempo, eles foram fazendo isso de uma forma bastante tranquila. E eles disseram esses dias, o Enem para a gente vai ser baba, porque a gente não vai ficar igual às outras pessoas, os outros alunos. Nós já vamos estar mais tranquilos, a gente está acostumado com isso.
Então, achei que isso foi uma das coisas que o colégio vem propondo, vem fazendo, muito interessante. Isso acontece de 1 a 2 vezes ao mês. Então, não é de vez em quando. Isso acontece várias vezes. Então, eles estão bastante acostumados. E as mães, que são professoras também, que estão aqui, gostariam de colocar se realmente seus filhos estão tranquilos? Na verdade, tranquilos, não. Né? Eles estão bem ansiosos, estão preocupados, porque é uma fase já que a própria fase que eles estão vivendo já é de uma ansiedade enorme. Mas eu acredito que a escola trabalhando da maneira que está trabalhando, fazendo simulados, né, ajudando-os com os testes vocacionais, acaba direcionando e acaba diminuindo essa ansiedade deles. Né? Eu vejo assim pela minha filha Isabela, ela tem feito todos os simulados que eles têm, né, aos finais de semana, e eu vejo que assim no primeiro ela não foi tão bem, mas durante a etapa eles acabaram, ela vai se acostumando, então vai acabando que o psicológico vai diminuindo, né? O fator psicológico diminui, vai acabar entrando um pouco mais a parte que eles têm que focar, né? Que é o pedagógico. Eu concordo também plenamente. Eu acho que assim essa familiarização, né, do que a escola propõe, torna um ambiente muito agradável para a criança se sente mais segura, se apropriando muito mais, né, da atmosfera do que é um Enem e os futuros vestibulares, né? Eu acho que realmente assim tem sido um trabalho excelente, excelente. Eu tenho uma menina também no 2º ano médio, né? E realmente eu concordo plenamente. Na verdade, a gente sabe que evitar a ansiedade, zerar a ansiedade, não existe. Até uma ansiedade, dependendo do nível de ansiedade, até produtivo, porque também ninguém vai chegar lá zen, aí nem faz a prova, nem vai trabalhar, né? Aliás, nem vai para o vestibular, tá tão zen, né, Daniel? Tá tão zen que nem para lá vai, né? Assim também não, né? Bom, nós vamos agora entrar com o nosso apoiador, que é a Escola Piccolino 1000. Tá aí, gente, uma escola da nossa amiga e apresentadora Mascaro, que é uma escola pequena, mas é muito acolhedora. É uma escola que se propõe a, primeiro, acolher, que é o fundamental da inclusão, né, o acolhimento, e uma escola administrada pela própria professora. E é uma professora que ama aquilo que faz. Realmente, o fundamental no ensino, principalmente no ensino infantil, é realmente um desprendimento. Precisa amar muito, precisa gostar muito de criança. Do contrário, não funciona. Não é isso? E agora eu vou começar com outra pergunta, para o D'Amato começar respondendo aí. Como administrar as exigências dos pais, amigos, professores, exigência que, de uma certa forma, direta ou indiretamente, a sociedade cobra da escola, os pais também cobram. Como é que vocês estão administrando essas coisas todas? Porque é uma pressão muito grande agora, né, nesse período que está se aproximando. Depende daquilo que nós falamos da questão se gera estresse ou se não gera, tem que ter um mínimo de adrenalina, precisa existir, né? Como é que vocês estão administrando isso?
Na verdade, a ansiedade, quando você chega próximo a um teste como esse, ele é geral. Ele é da escola, ele é dos alunos, ele é da família, né? Porque aquele aluno geralmente é fruto da escola, ele está lá há muitos anos, a família investiu e procurou o melhor para aquele aluno e ele também quer corresponder. Só que uma prova, ela não reflete a vida acadêmica de ninguém. Pode ocorrer daquele aluno, em algum momento, não ir tão bem quanto estava pretendendo ir, e ele vai ter novas possibilidades na vida. A gente não pode também colocar nesse aluno toda a pressão do mundo apenas em uma prova. O que nós temos que exigir ou cobrar desse aluno é que ele realmente se prepare, que ele vá determinado, que ele tenha uma ansiedade positiva, não aquela tranquilidade também para fazer uma prova, porque não dá, que ele saiba gerenciar o tempo, que ele saiba ter segurança, que ele consiga eliminar as alternativas erradas, que ele psicologicamente saiba fazer a prova dando o seu melhor. Esse é um ponto que os pais têm que ajudar, cobrar o empenho. Mas a partir do momento que a gente cobra uma coisa muito forte, você tem que passar nessa, essa é a última vez, se não for agora não é mais, isso realmente cria uma situação de uma ansiedade tão grande que naquele momento da prova pode atrapalhar. Porque uma pequena distração, o nervosismo ali na hora de gerenciar aquelas perguntas que são muito parecidas, de eliminar uma alternativa, isso conta e conta muito. Então a família tem que querer, mas... Professor, como é que entra? Porque depois vem os resultados. A escola tal, não sei o quê, nem é isso, essa pressão, como é que fica para vocês internamente, né? E depois gostaria que a Berenice comentasse sobre o aspecto psicológico do que está fazendo a escola. Vocês reúnem as crianças, fazem algum trabalho com os jovens para ensinar como é que eles lidariam com essa situação? Depois você complementar. Tá. Na verdade, os meninos, a gente conversa com eles quase todo dia, né? Tem uma sala no colégio chamada PV, que é pré-vestibular. Ali eles têm sofá, micro-ondas, cafeteira. É um lugar para eles realmente ficarem ali, bater um papo, fazer plano de estudo. A gente vai trabalhando isso com eles quase que diariamente. Sabemos que existe uma pressão muito grande. A escola vive de resultados também. Embora esses resultados não devam ser maiores do que os seres humanos que estão lá, eles têm que demonstrar uma evolução, um efeito escola, mas a escola depende de resultado. Mas graças a Deus a gente tem trabalhado de uma forma com os alunos que os resultados têm vindo automaticamente, né, com toda essa conversa, essa estrutura, e todos têm o seu tempo certo, a gente tem visto isso. E muitos alunos têm conseguido realmente bons retrospectos. A gente sabe que o ranking do Enem muitas vezes foi usado erroneamente, que algumas escolas fizeram algumas coisas que não estavam tão adequadas em termos de resultado, de efeito escola. Mas a gente sabe dos nossos alunos os resultados individuais, sabe onde eles estão entrando, e sabe que houve principalmente uma evolução. Acho que isso é importante, a escola marcar isso. E o aluno sair dessa escola sabendo estudar, sabendo se dedicar. Isso vai valer para a vida inteira dele. E não é só uma prova que vai dar a ele a dimensão de futuro. Mas é difícil falar isso para a família, para o próprio aluno e para todo mundo. Aos poucos. A sua parcela enquanto psicóloga, enquanto esse trabalho, vocês costumam dar alguma técnica, algum trabalho específico, como o jovem pode fazer em tal horário, em tal situação, quando ele vai dar um relaxamento, vocês dão alguma coisa para eles? Não comprimido, mas o comprimido. Olha, Dirceu, não sei se você sabe, mas tem estudos que isso já foi falado várias vezes, que dos alunos que fracassaram no Enem, nos grandes vestibulares, 13% desses alunos, eles não tinham competência, eles não tinham habilidades. E 87% foi por problema emocional. Então, a gente trabalha... o Daniel, ainda mais como coordenador pedagógico, a gente trabalha muito assim, a questão do conteúdo, a escola prepara muito bem. E aí o meu lado fica com a parte emocional desse aluno.
Então, nós Os temos 87% os ficam 80, com só, você. só os 87%. A gente, sim, a gente faz bastante coisas que podem ajudar. Por exemplo, eles, ao longo dos 3 anos do ensino médio, eles têm, a gente chama uma matéria que nós chamamos de projetos especiais. Nessa matéria, são módulos, vamos falar assim, são módulos, e de 4 a 8 aulas, mais ou menos, né, Daniel? Cada módulo, 2 meses. Tá? E cada módulo tem um nome. Tem um nome, não. Trata-se de um assunto. Então, a gente tem meditação. Eles têm. Então, aí eles vão aprender a trabalhar a respiração, porque ela é muito importante na hora que bate a ansiedade. Eles vão aprender, através do diafragma, a fazer todo esse trabalho. Nós temos um módulo de teatro. Para quê? Fala, mas teatro? Sim, o teatro, eles vão ali vivenciar, eles vão. Então, são vários módulos a concentração, são vários módulos, isso ao longo dos 3 anos do ensino médio. Então, eu acho que só aí a gente já tem nós estamos assim, eu acredito, e eu sou fã da escola, claro, né, nós estamos anos-luz à frente de muitos colégios, porque não perceberam que o nosso jovem, ele não é só conteúdo, ele precisa de outras coisas. Outra coisa muito importante lá dentro do Colégio Arvos é o esporte, o incentivo ao esporte. Então, não adianta meu aluno só estudar. Ele precisa ter uma vida social, ele precisa praticar um esporte, assim como nós. Ele precisa ter uma relação interpessoal. Então, tudo isso vai favorecendo e vai minimizando essa ansiedade, esse estresse, essa tensão emocional. Eu gostei muito quando você falou que tem esse módulo com relação a diminuir a ansiedade pela meditação. Está mais que provado cientificamente, nem precisa mais provar, tanto que a questão da ansiedade, do estresse, tudo pode ser minimizado com a meditação. E aí eu jogo esse questionamento agora para as mães também. E vocês, mães, acabam fazendo a meditação junto com seus filhos ou não? Eu posso falar por mim, eu sou bastante adepta eu trabalho também, além de ser professora, com terapia alternativa. Então eu uso. De professora, você faz mais alguma coisa? Isso, como estávamos conversando. Então eu tenho realmente algumas técnicas, algumas estratégias. Graças a Deus obtive grandes resultados com a minha filha mais velha, que saiu do fruto aí desses profissionais maravilhosos, dessa escola que eu também amo muito. E eu tenho a pequena de 16, que está no penúltimo ano, né, do ensino médio. E eu ensino, sim, algumas práticas. Ela mistura com o que realmente aprende na escola. Eles têm realmente um grande embasamento, incentivo, são muito bem acompanhados. Eu acho que uma das nossas responsabilidades enquanto família é passar o comprometimento a eles. Isso a gente passa de berço, né? É o que a Berê falou. Eu acho que assim, a partir do momento que você colocou seu filho no mundo, um dos valores é o comprometimento, né? Trabalhar o comprometimento diante de tudo na sua vida, né? Responsabilidade, se apropriando. E a escola ela é muito parceira nesse sentido. Então, nós pais, que realmente estamos muito envolvidos com esse processo de educação dos nossos filhos, é fantástico, porque você vê realmente o resultado. E eu posso falar realmente por mim, pela filha mais velha, que eu obtive assim, excelentes resultados com ela. Hoje já é uma profissional de mercado e saiu desse colégio maravilhoso aí, que fazemos parte. E, Letícia, você também faz meditação com a sua filha para diminuir a sua ansiedade? Para diminuir talvez a minha, né? É a sua, né? Mais a sua do que a dela, né? Na verdade, eu também sou adepta de meditação desde adolescente, sempre estudei, excelente. Sempre fui em busca, é uma busca. E eu acredito que sim, só nos ajuda, né? A aliviar o nosso estresse, a nos fazer focar, né, na concentração. Então, assim, só nos ajuda a ser seres humanos melhores. Em relação à minha filha,
A gente conversa muito sobre isso, né? Conversamos muito sobre a questão da meditação, também sobre a questão do comprometimento, né? Da concentração que ela deve ter durante as provas que ela vai enfrentar agora. Então, assim, eu só acredito que tudo isso que todos eles falaram só é um conjunto de estratégias para conseguir diminuir essa ansiedade deles. Então, cabe um pouco de tudo, né, para a gente conseguir esses resultados. Nós, como família, temos que apoiar, ajudá-los, né, a entender o momento, porque é de muita dúvida, é de muita ansiedade, muito estresse. Então, a gente tem que realmente estar ao lado deles, né, acompanhando para que eles não se confundam, porque pode ser que a gente não dando um apoio, eles acabam se perdendo. Então, a melhor maneira é colocando lá, né, dando aquele apoio, ajudando no lanchinho, conversando sobre a respiração numa hora de uma prova, para se concentrar, não perder o foco, né? Então, eu falo muito isso para minha filha. É muito psicológico, muito mais do que até a sua própria capacidade, habilidade de responder uma prova, né? É verdade, é o que a Berenice falou, 87%. Pelo que eu estou vendo aqui, pelo que vocês estão colocando, realmente o Arbus realmente prepara esses jovens para realmente enfrentar uma situação difícil. Estresse vai sempre existir. Tem um bom estresse também, é importante saber disso, que o estresse é uma fonte de energia. Ou você gasta esse estresse numa forma de estresse, do estresse negativo, ou você gasta ele na forma do eustresse, o bom estresse. Isso é impraticável a gente falar assim, não tem estresse nenhum, morreu. Morreu, acabou. E agora fazer uma última colocação a respeito da impotência que nós pais sentimos também, o nosso estado emocional, no dia do exame. Realmente, assim, eu me vi bastante impotente pela primeira experiência que eu tive com a primeira filha, e nós também temos que nos trabalhar muito para podermos estar assim num momento de equilíbrio, de harmonia, para aguentar o filho lá dentro fazendo exame, e pelo primeiro momento, principalmente nós que somos educadoras também, não podemos estar tão de perto, né? Depende dele e de todo aquele movimento de anos de estudo. Né? Porque senão, você sabe muito bem que existem 3 formas de comunicação entre pais e filhos. Um, pelo que os pais dizem, um, pelo que os pais fazem, mas não dizem. E um outro, que é de inconsciente para inconsciente. Sem perceber, o jovem capta o inconsciente do pai e aí embola o meio de campo. Porque se ele pega o inconsciente do pai, que está inconsciente do processo de estresse que ele está gerando, e ele expressa isso, aí embola realmente o meio de campo. Bom, vamos para o nosso terceiro bloco, o apoiador, 15 segundos só, tá? Vamos agora voltar a um outro questionamento que, embora não menos comum, que é aquela questão de deixar para estudar de última hora. E aí eu quero que vocês comentem isso. Existe essa... eles devem parar quando? Existe aquela coisa de ficar apegado ao livro, estar sempre olhando alguma coisa? Ou realmente vocês preparam jovem dessa escola, e as mães acompanham em casa para dizer literalmente que os seus filhos deram aquele tempo? É um dia antes? É quantas horas antes? Ou não tem jeito, quando você percebeu, está ele lá no celular dando uma olhadinha? Como que é isso? Eu entendo que os alunos devem estudar sempre, ter um hábito de estudo, porque isso realmente vai facilitar bastante no final. Claro que isso não é tão automático assim, né? Eles geralmente estudam para a prova. Né? Nós criamos lá um modelo de provas que provoca o estudo diário. Como é que a gente fez isso? Nós criamos um sistema chamado de microciclo, que é uma prova que ela aparece no iPad, no tablet do aluno. Ela pode ser surpresa, ela tem poucas questões de matérias que foram trabalhadas, ele tem um tempo rápido para fazer. Com isso, ele precisa estar o tempo todo atento ao conteúdo. E estando atento ao conteúdo, ele está estudando. Então, esse é um ponto. Alguns alunos que chegam no terceiro médio começam já a estudar um pouco mais, não só além dos microciclos das provas, os simulados, começam a fazer simulados de outros colégios.
E aí tem que ter uma medida, né? Esse aluno com certeza vai estudar mais do que outros, depende muito o que ele vai prestar. Eu diria que medicina, por exemplo, é uma área que você tem que estudar quase o tempo todo, mas mesmo assim você tem que saber parar. Eu não estudaria um dia antes da prova, nem 2 dias antes, nem 3 dias antes do Enem. Aquela semana eu pararia, eu ia para o cinema, eu ia me divertir, eu ia ter uma alimentação uns 3 dias, pelo menos uns 3, 4 dias antes eu não estudaria. Eu estudaria tudo que eu pudesse antes, né? Porque depois é um momento realmente... Mas e no Arbus, como é que é feito? As aulas continuam. Eles já estudam normalmente para a escola, né? Mas eu não ficaria estudando fora da escola naquele momento para o Enem naqueles últimos dias. Ele já tem que ter feito tudo isso durante o processo. Esse ano, por exemplo, nós fizemos uma estratégia nova. Nós adiantamos as provas do terceiro médio. Então, ao invés de deixar as provas mais próximas ao Enem, nós antecipamos... Ele aliviou isso. Aliviou. Então, eles vão ficar ainda na escola fazendo revisão, exercícios, né, trabalhando, mas sem aquele peso da prova. Porque muitas vezes o aluno estava misturando. Eu vou passar na FUVEST, mas eu vou passar na escola também. E isso acabava criando uma situação muito complicada, porque eles têm que... Tem um momento de dar uma parada. Tem um momento que eles têm... Tem muitos cursinhos que fazem aquele show no último dia, ou alguns fazem uma festa. Eu acho que é importante, naquela semana, cuidar da cabeça e fazer uma prova mais tranquilo. Ele já fez o que ele tinha que fazer durante o processo. E você acredita realmente, Berenice, que o jovem consegue dar um stop nisso? Acredito porque, olha, eles estudam. Daniel acha que não é tanto, mas eles estudam, eu vejo. Eu defendo mais os alunos. Eles têm aulas todos os dias, o dia inteiro. Aula mesmo em sala, do acadêmico, segunda e quarta, o dia todo. Terça e quinta, eles ficam no colégio, eles tiram dúvidas. Eu vejo muito assim um aluno estudando com outro, um ensinando o outro. Nós temos ex-alunos que vão lá para o colégio para auxiliar nossos alunos. Por que ex-alunos? Porque eles têm o mesmo vocabulário. Então, são ex-alunos que estão já numa universidade, mas, à tarde, eles fazem um trabalho conosco, monitores. Então, é muito interessante. Então, eles estudam bastante. Eu acredito assim, que, na semana do Enem, tem que ser bem light, tem que a gente programar atividades, e a gente já está pensando nisso, de fazer alguma atividade, alguma brincadeira, de jogos, alguma coisa para eles ficarem mais tranquilos. E nós já estamos porque elaborando. eles continuam estudando, né? Sim. Não especificamente alguma coisa voltada para o mas eles continuam estudando os mesmos conteúdos que deverão cair no Enem. Sim. Então, ir ao cinema, passear no shopping, porque em São Paulo, São Bernardo, a gente vai passear em shopping, né? Mas dar uma volta, namorar, eu acho que tem que namorar. Então, nesses últimos dias. Então, estudou até um certo ponto, depois vamos ficar mais tranquilo. Aí vamos deixar para o dia do exame, aí nos preparar um dia antes, deixando já o material todo preparado, o documento, aí sim. Mas... E as mães? Aguenta essa semana ou vocês ficam ali preocupadas? Eu não estou preocupada por enquanto. Né? Ainda não chegamos falta na semana do Enem. Vamos dizer, chegando na semana do Enem. Eu acho que a hora que chegar na semana do Enem, todos nós envolvidos estaremos bem ansiosos. Mas é uma questão até que eu levantei com a minha filha. Né? Então, eu perguntei para ela, Isabela, quanto tempo você acha que antes você tem que estudar? Ela falou, mãe, nós estamos nos preparando. Isso transpassa todo o trabalho da Berê, do Daniel, né? De todo o colégio, que envolve esses alunos, né, nessa questão do Enem, e então, eles realmente estão sendo preparados para isso. Então, assim, ela me surpreendeu falando, olha, mãe, nós estamos sendo preparados e a gente tem que parar pelo menos, acho que uma semana antes, e deixar a cabeça tranquila para a gente conseguir encarar o Enem com tranquilidade. Porque senão a gente vai ficar muito ansioso, e a gente já está ansioso, então acho que é melhor a gente
dar uma relaxada na última semana. Então, assim, é surpreendente, porque vindo de um adolescente que está com tudo tão à flor da pele, entender que eles estão sendo preparados. Existe todo esse trabalho por trás, né? E conseguir passar isso para a gente como pai, que também, né, acaba estando ansioso. Você falou como né? pai. É como pai, como mãe. Não, agora eu quero saber da Clarice. Clarice, tudo bem. A mãe tem um outro perfil para encarar essa questão dos filhos. Normalmente, a mãe sempre está mais presente. Isso é uma constante. Uhum. E o pai? Não gera aquela expectativa do tipo, né? O pai confia na mãe. Ah. Bom, O pai confia na mãe. Então tá bom. E aí a filha olha para mim e diz assim, eu me garanto, então tá tudo bem, Aí né? tá resolvido, fechou o circo. Eu me recordo, sim, da mais velha, nessa ocasião que eu me senti impotente. Eu falei, não, hoje você vai comigo. Ela estava prestando vestibular para uma grande universidade, você vai comigo. E ele foi, porque tínhamos um compromisso, e ele falou, nossa, que sensação de impotência. Eu falei, então, você tem que compartilhar isso comigo, né? Porque, assim, todos precisam viver um pouco disso. É muito importante. E o adolescente se sente muito acolhido. Uma das coisas muito bacanas, assim, né, nas portas das grandes escolas, no dia do Enem, vestibulares, enfim, é a presença, né, dessa, como se diz, dos coordenadores, da direção, da psicóloga, dos professores maravilhosos que vão lá apoiá-los, né? Então, isso é muito bacana. E as crianças se sentem acolhidas, né? Muito importante mesmo, muito importante. Porque tem a questão do inconsciente coletivo. E isso pesa. Então, eu sou muito a favor também, como o Daniel disse, de a gente dar uma baixada na bola nos últimos dias, para não entrar nessa, como a gente diz, vibe. Uma frequência mesmo, onde está todo mundo doido e aquele medo. Então, eu tenho crianças jovens, né, eu chamo de crianças que foram meus alunos, e que estão se questionando se é isso que querem mesmo. Então, quero medicina. Ai, não, agora acho que eu não quero medicina. E, na verdade, não é isso. A dúvida ela começa a ser gerada por conta do inconsciente coletivo. Isso realmente é algo muito, muito forte, essa pressão sobre o adolescente, né? Isso a gente nota, e inclusive, gente, falando na questão do adolescente, é que realmente, além de tudo, ele está passando por uma fase de mudança corporal. De transformação. Psicológico, né, Berenice? O aspecto psicológico, ele está passando por uma transformação física, psíquica e mental. Quer dizer, pressioná-lo mais ainda, aí seria crucificá-lo, né? Agora, Berenice, eu tenho mais um minuto, eu gostaria que você falasse o seguinte. Bom, tudo bem, vocês estão falando da expectativa, mas no fundo, não escapa aí de vez em quando alguma coisa do tipo expectativa do irmão, expectativa do amigo, da sociedade que vai cobrar isso. Sim, essa cobrança é muito grande. A família, muitas vezes, o irmão, como a Clarice tem uma filha que é mais velha, que já fez uma grande faculdade, a irmã fica, ai, mas eu tenho que ser boa como a minha irmã. Eu tenho que fazer a mesma faculdade que minha irmã fez. Ela entrou e hoje ela está muito bem. Isso, conversando com ela me disse isso. Eu tenho que me sair bem profissionalmente. E, para isso, eu tenho que fazer a tal faculdade. Então, assim, existe, sim, essa pressão, Dirceu. Eu vou aproveitar para continuar, já estamos no outro bloco, mas vou aproveitar para colocar uma questão para vocês. É o seguinte, esse jovem que ele cria, que ele gera a expectativa da comparação dos resultados de um colega, comparação do resultado da irmã, resultados, né? Ele tenta se comparar. Mas também tem uma coisa, o que ele cobra de si mesmo. Né? Essa questão de o quão ele é exigente com ele mesmo, independente, às vezes, se o pai falar alguma coisa, fala assim, não, filho, não tem problema nenhum, se você passar dessa vez, se você não passar, você vai tentar novamente, não cria expectativa nenhuma. Mas, normalmente, o jovem ainda gera essa expectativa. Aí é que está a grande preocupação da escola, descobrir isso, claro, não vai fazer o processo terapêutico, mas de repente descobrir alguma coisa que pode conversar com os pais, de repente mandar um jovem desse para um processo
mais individual, particular. Vocês fazem isso também, em termos de fazer um encaminhamento, sugerir um encaminhamento para um psicólogo? Sim, quando necessário, fazemos sim. Muitas vezes a gente observa bem isso que você falou. E o adolescente, ele se cobra assim, muito. Se a família, como a Clarice, não sei se foi a Clarice ou a Letícia que falou, e colocou muito bem, dá esse apoio para ele, filho, se não for dessa vez, eles terminam o ensino médio, Dirceu, com 17 anos. Eles são muito jovens, mas eles falam, mas eu quero, eu tenho, eu preciso. E eu tenho a impressão que isso daí é um aspecto da cobrança da sociedade. A sociedade tem cobrado muito, tem sido muito perversa com relação ao jovem, com relação à criança. Isso não dá nem tempo da criança ser criança, não dá tempo do jovem ser jovem, já quer que ele se transforme em adulto. Você já teve casos que você realmente conversou com a família, que esse jovem teve que fazer um processo individual de terapia? Sim, sim. E juntamente com a família. A gente juntamente com a família. Porque eles têm que estar juntos mesmo. Já precisei, porque o aluno se cobra a um ponto que ele não consegue realizar uma prova, porque ele se cobra. Aí chamando a família, não, mas eu não cobro, é ele que está se cobrando. Mas será que ele está se cobrando, mas tem aquele envolvimento de amigos, a família né? não está cobrando? Será que a família não está cobrando pelo inconsciente? Como foi falado pela Clarice? Então, já precisei encaminhar para uma psicóloga, e foi muito bom o resultado, e a família também. Eu acho isso... Quando nós temos qualquer dificuldade, quando nós temos um problema, quando a gente está doente, a gente procura alguém para nos ajudar, da mesma forma. Muitas vezes eu mesma, lá na escola, chamo a família, ajudo, tento resolver, mas quando o grau é muito maior, a gente encaminha. Mas muitas vezes eu chamo a família e tento resolver. Com o aluno, a gente conversa com esses alunos, o Daniel falou quase todo dia, não é verdade, são todos os dias. Não é, Daniel? Não é quase, são todos os dias. Nós conversamos muito com os nossos alunos. E eles têm assim, uma confiança muito grande. Então, qualquer problema que eles estão vivendo, eles vêm, às vezes, eu quero falar com uma mulher, né? As meninas, eu quero falar com você, Berê. Ou então, às vezes, é com o Daniel. Então, existe essa... Entre a gente, não tem assim, é o Daniel ou é a Berê, ou outro profissional. Às vezes, eles se abrem até com os próprios professores. Então, isso existe, sim, e a gente está ali para tudo, para ajudá-los mesmo. Daniel? Eu aproveito, né, o que a Berê falou, e eu acredito numa escola que trate o aluno de forma personalizada. Não é fácil, mas é preciso, dá muito mais trabalho. Você tem que largar, às vezes, as pranchetas administrativas e se preocupar com um aspecto mais profundo. Com as pranchetas humanas, né? E, na verdade, isso acaba te gerando uma demanda muito grande, e você precisa fazer. Mas eu percebo que cada aluno é um universo pedagógico. Então, por exemplo, tem aquele aluno, como você disse, ele tem uma ansiedade zero, ele não está preocupado com nada. Esse nós temos que ir lá e dar uma chacoalhada. Falou, amigo, acorda. Né? Outros estão numa situação, estão tão pilhados, que nós temos que ir lá e baixar um pouco a adrenalina daquele aluno, conversar com ele. Cada aluno é um universo. E quando você tem um olhar para aquele aluno, quando você sabe atender aquele aluno e conversar com ele, você vai extraindo dele. Eu tive um caso de uma aluna esses dias que eu atendi muitas vezes, e aí ela conseguiu gabaritar uma prova de química, que é uma prova difícil, e lá no colégio aqueles selos, cada prova que a gente faz, eles recebem um selo quando eles gabaritam. Isso vale uma premiação para eles. É como as faquinhas que eles colecionam. Sim. E essa menina foi lá na coordenação me procurar, e eu saí e falei, só vim aqui para te falar que eu gabaritei a prova da matéria que eu tenho dificuldade. Então, quer dizer, aí você vê realmente uma recompensa pela conversa, pelo trabalho, mas não é fácil. Cada Sai um é da um universo. prancheta
estratégia para a estratégia humana, né? Que é fundamental. Agora, como dizia um dos idealizadores do programa Missão Educar juntamente comigo, o Augusto Serrano, falecido nesse ano de fevereiro, ele dizia sempre que quando a entrevista é boa, o tempo voa. E realmente nós já estamos aí chegando aos finais. Eu gostaria de começar com vocês duas, para vocês terem 1 minuto cada um, para falar das suas considerações finais, né, que vocês quiserem abordar. É livre agora, tá? Perfeito. Eu adorei participar aqui desse bate-papo muito agradável. E só uma questão que foi importantíssima no meu olhar como mãe, a questão de nós termos hoje os ex-alunos dentro da nossa escola, né, acolhendo, né, hoje, no caso, a minha filha, a filha da Letícia, os nossos alunos. E a linguagem, realmente, essa nivelação de linguagem, é essencial. Tem que ver como ela vai muito contente para essas aulas, né, busca tirar dúvidas. Foi, assim, uma ideia show. Muito obrigada. Também agradeço a participação, maravilhoso programa. E só assim, queria dizer que, em relação a todo esse processo Enem, o que nos cabe como família é orientá-los, planejar junto com eles, organizar, né, tudo que tiver que ser organizado antes do Enem. E é isso aí, apoiá-los até o fim, né, e deixá-los decidir o caminho. Mesmo que o resultado não seja positivo, abraçá-los, dizer que eles são batalhadores, que eles são fera e que não se perdeu nada. Não se perde uma guerra perdendo uma batalha. E vamos em frente. É só, né? a primeira batalha de Realmente, muitas, né? E assim, agradecer também a escola, muitas, porque essa liberdade que os alunos têm com os coordenadores, com a Berê, com os professores, com certeza cria um vínculo enorme com o nosso colégio e que faz com que eles acreditem neles mesmos, porque é isso que é o essencial, é que fazer com que eles acreditem neles mesmos, não em nós, não na escola, mas neles mesmos. E essa liberdade o Arbus dá, com certeza, para os nossos alunos. Então, assim, nós como mães e professoras, nós somos muito felizes com o nosso colégio, né? Bem, Berê? Eu também agradeço de estar aqui. E eu vou falar agora, para o aluno que vai fazer a prova do Enem, para o aluno que vai fazer um vestibular. Independente se ele é do Arbus. Fala Independente. cara que não é do Arbus. Porque eu acho que cada um tem uma missão. Eu tenho certeza que eu estou aqui para ajudar esses alunos, não só do Arbus. Faça com atenção, leiam a prova, seja merecedor. Você estudou, você se preparou o ano inteiro. Fala, eu mereço dar o meu melhor nessa prova. Então, façam isso com toda a garra, com toda a convicção. Acreditem em vocês. Vocês serão campeões, eu tenho certeza. Se preparem. Mais uma coisinha que eu esqueci. Veja o local da prova. Veja direitinho, vejam aonde que é. Se possível, faça esse percurso. 1 dia antes, 2 dias antes. Lembrem-se que no dia é um trânsito, porque todo mundo parece que só vai para esse local. Então, é muito interessante. E deixa tudo organizado ali. Os materiais que vocês têm que levar, lápis, borracha, o documento, uma roupa muito confortável, um lanche bem gostoso, e vai que você merece. Daniel? Eu também quero agradecer, já mais uma oportunidade de estar aqui. É muito bom falar de educação e falar com pessoas que gostam de educação também. Eu acredito que o Enem, ou qualquer prova, ou qualquer teste que eles vão fazer, eu sempre dou um exemplo para eles de futebol. Tem um pessoal que fica bravo. Pô, mas de novo futebol, mas eu sempre gosto de utilizar esses exemplos. Eu me vejo como um técnico, então eu não entro no campo, eu não faço gols, né, como os professores e os alunos, embora esse ano eu tenha tido o privilégio de dar aula para uma 3ª série, mas não é usual. O que um técnico fala para o time quando acaba o jogo? Se ele perdeu de 1-0, mas ele atacou, ele chutou na trave, ele fez o esquema, mas por algum erro ele perdeu aquele jogo, as pessoas saem satisfeitas. A torcida sai satisfeita, a torcida reconhece isso, né?
Pelo contrário, quando ele perde, mas ele não jogou tudo que ele podia, fica um enorme sinal de frustração. Então o aluno tem que aprender a lidar com o psicológico dele e saber de uma coisa: eu preciso jogar bem. Eu preciso jogar aquilo que eu posso jogar, né? Porque a partir daí eu vou refazer, vou de novo, vou tentar, desde que eu controle minhas emoções e saiba lidar com isso. Eles estão saindo preparados para fazer escolhas. E essas escolhas não precisam ser uma só, né? O importante é se preparar para tê-las no decorrer da vida. E eu acredito que a escola preparou muito bem e eles estão aí no caminho certo para isso. E realmente essa questão que vocês colocaram agora, finalmente, eu também costumo gostar de exemplo do futebol. E então vai meu exemplo do futebol para os jovens que vão enfrentar essa maratona aí. Na verdade, no futebol, se você chegar em segundo lugar, tu está ferrado. Mas aqui no Enem não tem essa de chegar no primeiro, você chegou em segundo, você chegou em terceiro. E se você chegou em último, você fez o melhor que você pôde fazer. Se você não se preparou o tanto que exigia, você conseguiu o tanto que você se preparou. Então não se cobre. E se você se preparou bastante o suficiente, espere bastante e um bom resultado. Mas não fique se comparando que fulano tirou em terceiro, você ficou para o quinto. Ai, meu Deus do céu. Não seja e não procure ser jamais melhor do que o seu colega. Seja melhor do que você. Hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. E isso chama-se transformação, superação e não competição. Porque competição, infelizmente, é assim. Você vai para a competição, manda cavar 2 covas. Não vá para competir. Vá para se superar, para se transformar e você terá excelentes resultados. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E tem uma frase aí que eu gostaria de dedicar a todos vocês. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Então, o verdadeiro conhecimento, né, e aí mais uma frase para o professor, e o verdadeiro conhecimento não é o conhecimento embasado no intelecto, mas o conhecimento baseado no coração e na mente. Estamos terminando então o programa Missão de Educar de hoje. Agradeço ao Daniel, a Berenice, a Clarice e a Letícia pela participação de vocês. Foi muito boa, foi uma excelente contribuição, excelente dica para os nossos teleinternautas, para o jovem que estiver assistindo, que depois vai para o YouTube, né? Então, no YouTube fica lá. Aí no YouTube ele pode aproveitar para realmente ver as dicas que foram dadas aqui. Muito obrigado por vocês e até a próxima segunda-feira.